O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os 2 homens disseram: "Por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia." Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos, mas eles acharam que tudo isso era devaneio e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então, voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a gente acabou de escutar, meditar sobre esses trechos tão bonitos, tão significativos do Antigo Testamento, que falam da criação, que falam da promessa de Deus a Abraão, que por um descendente dele toda a humanidade ia ser abençoada. Escutamos o relato da libertação dos filhos de Israel, da escravidão do Egito, a noite em que eles atravessaram o mar e saíram da terra da escravidão rumo à terra da liberdade. Escutamos os relatos dos profetas, as promessas deles de uma sabedoria que ia ser derramada sobre todos, de uma graça que ia ser dada de forma gratuita para todas as pessoas, de uma água pura que ia ser derramada sobre todos, de uma nação, um povo e a humanidade inteira que renasce, que revive, de uma morte que parecia inevitável. Por fim, a gente encontra na leitura do Novo Testamento uma resposta para todas essas promessas, já uma declaração de que elas todas foram realizadas. Falando do nosso batismo, a nossa participação nessa grande Páscoa, nessa grande passagem, no mistério da morte e da ressurreição do Senhor. O ser humano, no seu orgulho, quis ir para longe de Deus, não quis
receber a vida como um dom, como presente, mas quis guardar ela só para ele. E fazendo isso, encontrou a morte que parecia o esconderijo perfeito para o homem, para longe daquele que é a vida, para aquele que é a fonte da vida. E esse esconderijo que parecia ser perfeito não foi suficiente. Seria suficiente se Deus fosse apenas o Senhor, mas Ele é Pai e Ele é amor. E por isso Ele vem nos procurar lá na profundeza, na escuridão do nosso esconderijo, na profundeza e na escuridão da morte. Ele atravessa o túnel escuro da nossa morte para nos encontrar. E não só para nos encontrar, mas para derrotar de forma definitiva a morte que tem reinado no mundo como manifestação do nosso pecado, ou seja, da nossa falta de comunhão com Deus. A morte que é decomposição, que é desagregação, que é desunião. O homem desunido a Deus, desunido com o seu semelhante, desunido com toda a criação, que perde com o pecado dele o seu grande sacerdote, o sacerdote de todo o universo, de toda a criação, a única voz que pode falar em nome da criação inteira, de todas as coisas visíveis e invisíveis, dando glória a Deus. O universo inteiro, pelo pecado do homem, se emudece, se torna opaco, não mais manifesta Deus, não mais deixa transparecer a luz, mas se torna uma prisão. E ali Jesus encontra o ser humano, longe de Deus, preso, numa solidão do infinito. Jesus, sem ter provado o pecado, quis, por solidariedade conosco, experimentar todas as consequências. E ali a gente encontra Ele também preso na prisão da cruz, sentindo na sua alma humana, coisa mais misteriosa, a solidão de Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Até ali foi Jesus. Ninguém pode dizer, depois disso, que sofre sozinho, que está sozinho na sua dor, no seu sofrimento, nem sequer no seu pecado, nas consequências dele, porque junto da pessoa mais sozinha está aquele que veio nos abraçar, esse abraço infinito de Jesus que engloba o universo inteiro e vai até o último lugar do último dos pecadores. Então, já não existe mais solidão, já não existe mais a morte que nos desagrega, porque Ele entrou em comunhão conosco. E Ele entrou em comunhão conosco para nos levar à comunhão com Deus, a sermos filhos no Filho. E é isso que São Paulo anuncia. Nós, pelo nosso batismo, somos sepultados. Passamos pela morte de Cristo, entramos em comunhão com a morte dele. Nenhum cristão, ninguém que tenha sido batizado, já não pode mais morrer, como era antes a morte para ele, porque ele entrou em comunhão com a morte daquele que diz: ninguém toma a minha vida, eu a entrego livremente. Então, a nossa morte, a morte da nossa
existência mortal, da nossa vida mortal. Não é e não vai ser nunca mais uma perda da vida, mas uma entrega, porque nós vivemos em Cristo que diz: eu entrego a minha vida livremente. Nesse mergulho, a gente não mergulha somente na morte do Senhor, na morte redentora, na morte que derrotou toda a morte, mas também ressuscitamos com Ele. E então, tudo aquilo que vai acontecer ainda no tempo cronológico, a nossa morte, a nossa ressurreição, já acontece no tempo do sacramento, que é o tempo de Deus, que é o tempo da verdade mais profunda de todas as coisas, e que por isso se manifesta dessa forma, da forma sacramental. Nós morremos com Cristo, estamos todos mortos, menos nossos catecúmenos, né? Que ainda vão morrer ainda essa noite. Falta pouco para vocês morrerem, né? Esperem um pouquinho mais. E todos nós já ressuscitamos com Cristo. Como é importante, irmãos e irmãs, a gente lembrar disso. De quantas preocupações a gente ficaria livre, de quantos medos a gente ficaria livre, se a gente dissesse com toda a fé do nosso coração: eu não tenho mais medo de nada, porque eu já morri e já ressuscitei. A vida que eu vivo agora, nenhuma morte é capaz mais de tirar de mim. E como todos os medos, irmãos e irmãs, isso é assunto, uma pauta para nossa reflexão, para nossa meditação, né? Como todos os medos se resumem e desembocam no medo da morte, como todos eles nos fazem entrar naquela perdição de vida que Jesus fala: quem quiser salvar a sua própria vida vai perdê-la. Então, se todos os medos se resumem ao medo da morte, nós já passamos da morte, já estamos do outro lado do Mar Vermelho, já não mais na terra da escravidão, da morte, do pecado, do maligno, mas na terra da liberdade. Do que nós podemos ter medo ainda? E essa, irmãos e irmãs, é a prova misteriosa, mas inabalável da ressurreição de Jesus Cristo. Não tem ninguém no mundo que vá tarde da noite do sábado para uma igreja e lote uma igreja para falar sobre um morto, sobre alguém que morreu há 2000 anos atrás. Não tem ninguém que lá pelas tantas abandone a casa dos pais, a vida, a profissão, o futuro, namorado, a namorada, o noivo, a noiva, e diga: eu quero ser só dele. Ninguém diz isso para um morto. Ninguém faz essa loucura de aparentemente jogar a vida fora por um morto, por alguém do passado, por um belo personagem, por melhor que tenha sido esse personagem. Não tem ninguém que enfrente a morte e a perseguição por causa de um morto. Conheci um padre que morava no leste europeu na época do comunismo, foi fazer lá o serviço militar, e o sargento ateu dizia para ele: como é que você tão inteligente pode crer nessa bobagem
da ressurreição de Cristo, você não vê o que a ciência diz, que isso é impossível, etc, etc. E esse jovem, hoje sacerdote, disse para ele: olha, eu nunca prestei atenção, eu nunca me preocupei com as provas da ressurreição de Cristo, porque para mim a grande prova da ressurreição de Cristo são os milhões de pessoas que vivem como ressuscitados no mundo. Ou seja, que não vivem mais escravizados pelo medo da morte e podem amar sem medo, podem amar sem nenhuma amarra, podem amar com toda a liberdade e amar com esse amor que o ressuscitado derrama sobre nós, o seu Espírito, o amor infinito de Deus. Esse, irmãos e irmãs, é o anúncio da vida nova. Tudo mais fica ainda no mundo, no universo do homem velho, à procura das glórias, à procura da supremacia, as vaidades, o amor ao dinheiro, o amor aos prazeres, esse desespero de querer aproveitar as alegrias, as alienações passageiras da vida, como quem não tem mais esperança de nada. Tudo isso fica morto, fica para trás, fica morto, afogado nas águas do nosso batismo. Estamos nós livres de tudo isso. Os discípulos, como a gente escutou na leitura do Evangelho, ficam sem saber o que dizer, sem saber o que aconteceu. Os relatos do Cristo ressuscitado, dos encontros com Ele, são relatos que nos passam essa atmosfera. O que houve aqui? Isso aqui é novo? Isso aqui não é Lázaro ressuscitado, que ressuscitou para a vida mortal, ressuscitou para ter o privilégio de morrer 2 vezes. Isso aqui é uma outra coisa, é uma outra vida, é uma outra criação, é uma nova criação, é o novo céu e uma nova terra, que começa com esse novo Adão ressuscitado, que a morte, o pecado, o maligno não tem mais poder nenhum sobre ele. Os discípulos só vão entender e só vão começar a viver como ressuscitados 50 dias depois da ressurreição, quando estiverem reunidos com Maria e receberem o Espírito Santo. Por isso, irmãos e irmãs, esse mistério do batismo, do crisma, da Eucaristia, são 3 sacramentos que formam uma unidade, porque nós renascemos pelo batismo, somos alimentados pela Eucaristia e aprendemos a viver e a nos mover segundo o Espírito de Deus pelo sacramento do crisma. Ali a gente entende o que é viver como ressuscitados num mundo de morte. É claro, irmãos e irmãs, o mundo dos mortos sempre vai perseguir os ressuscitados, como ele perseguiu aquele que entregou a sua vida por amor a nós. Assim nós, que fazemos a entrega da nossa vida mortal nesse mundo, vamos ser sempre perseguidos. Mas, diante de todas as perseguições, a gente diz: não temo nada disso. Nenhuma morte mais tem poder sobre mim, nenhum espírito do mal tem mais poder sobre mim, porque eu morri com Cristo e ressuscitei com Ele, sou livre.
não tenho mais medo de nada. Que essa, irmãos e irmãs, seja a luz que permaneça no nosso olhar. Assim como nós começamos esta vigília na completa escuridão e a luz de Cristo foi iluminando a nossa luz e iluminou a igreja inteira, é isso que nós viemos fazer nesse mundo, receber a luz de Cristo e ir distribuindo ela aos nossos irmãos e irmãs, até que o mundo, a noite do mundo, a noite do pecado, a noite da morte, fique toda iluminada com a luz de Cristo, essa luz que ainda brilha nas trevas, como a gente cantou no canto do Círio, brilha nas trevas até chegar o dia definitivo, a aurora, aquele sol que nunca mais vai ter pôr do sol, Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, ressuscitado de entre os mortos.